E foi muito louco aquilo naquele momento acontecendo, porque o Pedro falou... E o Bagre Colorado vai ser homenageado pelo Inter com esse gol agora. Cara, e aí tem o gol... Cara, eu me arrepio só de falar, cara. O Bagre, ele é o pai do Neto, mas o Bagre é de todos nós. É verdade. É incrível, assim como né? o próprio Neto, né? Assim como o Neto, como os Fagundes. Os Fagundes, é patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Patrimônio histórico e cultural. Patrimônio cultural do Estado. Os caras que fizeram o canto alegretense. Foram os aniversariantes de hoje, não tem nada a ver com a dupla que a gente trouxe aqui agora, os aniversariantes e tal, mas tem a ver com o momento que a gente vive, que é muito triste para a cultura gaúcha. A morte de Bagre Fagundes, um ícone da cultura deste estado, que nos deixou aos 86 anos, o pai do Neto. Isso. Euclides Fagundes Filho, Bagre Fagundes, faleceu ontem aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Ernesto Dornelles desde maio, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, e está sendo velado neste momento no Palácio Piratini. Pai do nosso colega Neto Fagundes, o criador dos Fagundes, o autor de O Canto Alegretense. Então fica aqui o nosso sentimento, o nosso abraço ao nosso amigo, nosso parceiro Neto Fagundes. Neto Fagundes, o Paulinho, o Ernesto, a Lu e a dona Marlene, né? Cara, ontem aconteceu um momento assim, cara, que eu me arrepiei na hora, porque eu tava no jogo do Inter e eu tava assistindo o jogo ontem na beira do gramado, numa ação de um patrocinador. E eu ouvindo o rádio, né? E na hora do lance do pênalti pro Inter, não é narrado o pênalti, porque entrou o plantão da Gaúcha dizendo, comunicando o falecimento do Bagre. Um colorado. Muito colorado. Muito colorado. Volta a transmissão e tá aquele barulho da torcida vibrando com a marcação do pênalti. E o Pedro Ernesto, o narrador, ele volta assim... Bom, aqui no Beira-Rio temos uma boa notícia depois dessa noite. Ele fala alguma coisa assim, meio tipo, essa é uma notícia triste que a gente recebeu, até porque ele se conhece e tal. E aí ele diz, tem um pênalti pro Inter aqui. E foi muito louco aquilo naquele momento acontecendo, porque o Pedro falou. E o Bagre Colorado vai ser homenageado pelo Inter com esse gol agora. Cara, e aí tem o gol. Cara, eu me arrepio só de falar, cara. E aconteceu o gol, e eu filmei o gol, e na hora eu mandei um vídeo pro Neto. Óbvio que ele não deve ter visto ainda, claro, né? Sim. Mas cara, o momento que eu vivi isso ontem, eu nunca mais vou me esquecer, cara, porque era o fato, assim, de que, cara, cansei de ver o Bagre no Beira-Rio, sabe? 200 mil vezes. E aquele momento jornalístico ontem, sabe? Da notícia sendo dada no momento que é marcado um pênalti. O pênalti não é narrado, né? Não tem uma narração, pênalti! Não, é a notícia sendo dada, volta no narrador, o narrador com a sensibilidade que o Pedro tem, né, de falar o negócio. Depois eu nem lembro da narração do gol, porque realmente eu vibrei muito e fiz esse vídeo pra mandar pro Neto, pra deixar esse registro pra ele, né. Então, cara, realmente foi uma coincidência que aconteceu ontem. A gente já sabia que o Bagre tava, né. Sim. Desde maio. Desde maio, sobre atendimento e tal. A gente sempre tem a esperança, né? Então fica aqui nosso sentimento, nossa força pra família. Pra família, eu 20 anos com o Neto no Pretinho, e antes do Pretinho lá na Pop Rock, né, Fetter? 30 anos de convivência, né, 30 anos de convivência, pessoa espetacular. E ontem, na mensagem que eu mandei pro Neto, eu falei uma coisa que eu acho que é o sentimento de todos, né? O Bagre, ele é o pai do Neto, mas o Bagre é de todos nós. É verdade. É incrível, assim como né? O próprio Neto, né? Assim como o Neto, como os Fagundes. Os Fagundes, é patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Patrimônio histórico e cultural. Patrimônio cultural do Estado. Os caras que fizeram o canto alegretense, essa música, né? Um canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. E é um canto esse que se espalha pelo Brasil afora, né, cara? Ele não ficou só no Rio Grande do Sul, ele foi embora com os gaúchos que foram para várias partes desse país. Do mundo, né? Então, o Bagre, ele é nosso, assim como toda a família Fagundes é. E esse é o grande legado, né? E o que o Neto já nos contou de história maravilhosa do Bagre, né, cara? Já rimos e choramos muito com as histórias do Bagre. Então a família Fagundes recebe o nosso abraço, estão aqui junto pro que precisar. Relembrando que o velório é aberto ao público desde as 10 da manhã. No Palácio Piratini, né? O governador Eduardo Leite cedeu o Palácio Piratini. E também que o Bagre Fagundes é também uma das origens, se não a principal origem do Nego Velho, o personagem do Neto, né? Falou origens, a música Origens
Gaúcho também é dele. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar. Só isso. Tá As louco. duas. Tá louco. Só 2 Quanto talagaços. tempo da vida a gente viu o Galpão Crioulo sendo aberto com essa música? Eu acho que é legal isso que tu e o Porã, que tem uma vivência maior com o Neto, né? E eu e os guris, a gente é mais jovem, mas a gente cresceu vendo o Neto, vendo o Bagre, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa adaptar pra nossa vida, que é a gente enaltecer o feito dos nossos parceiros, sabe? O que a família Fagundes fez, cara, pela cultura gaúcha, o que ela vai seguir fazendo, porque isso é um legado que vai passar de geração em geração, né? E cabe aos guris agora seguir o legado do Bagre e do Tio Nico também. E eu ouso falar Tio Nico, porque o Neto também nos é fez, nosso tio, né? O Neto nos fez falar Tio Nico, o Antônio Fagundes, né, cara? Durante anos, apresentador do Galpão Crioulo. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que enaltecer mais os feitos dos nossos, assim, as pessoas... Tu imagina, cara, essa gente saiu lá do interior, cara. Sabe? No interior. E eu vejo o Neto, quando ele fala da casa dele, da vivência deles, é um pouco de todos nós, né? Mesmo quem morou uma vida toda na capital, mas aí tem aquele parente no interior, tem aquela vivência. Então, pô, cara, eu acho que a gente tem que enaltecer mais os nossos em vida. Em vida. Quando a gente tava lá agora, que fez aquela brincadeira lá que o pessoal do Gaúcha Memes fez o show do Pedro Ernesto no Central Park, que era uma grande brincadeira, né, cara? O Pedro cantou 3 músicas ali no Central Park, as pessoas passando meio que não entendendo nada. Uma das músicas que ele cantou, Canta Alegretense. Né, cara? Daí tu 45 anos, né? E o Neto né, teve esse ano na festividade. Isso, e o Neto falava uma frase muito bonita, né? Que há muitos artistas não enxergam o sucesso da sua obra, né? Eles acabam morrendo. Aí ele citava, acho que foi um dia que a gente falou da Amy Winehouse, isso. Ele falou, pô, olha só, essa guria foi tão nova e não viu o sucesso que ela virou. E aí ele disse, graças a Deus, eu viajo com o meu pai e com os meus irmãos, exaltando tudo que o meu pai fez. E o meu pai, em vida, conseguiu ver o sucesso que ele fez. Lembra que a gente falou, cara, faz acho que uns 3 meses atrás, de um show que eles foram fazer lá. A gente comentou isso aqui, que eles foram fazer esse show lá no Alegrete, todos, o Wagner, inclusive, estava junto, e eu ainda comentei isso com ele, cara, que privilégio. Que privilégio! Ele poder viver isso, né, cara? Ele sair de lá, pro mundo inteiro conhecer, né, ter como referência de uma cultura a música dele e voltar pra lá e poder cantar. Forma. Poder cantar pra uma multidão lá no Por lugar. falar em privilégio foi a palavra que eu utilizei pra confortar o Neto, né, cara? Porque nessa hora não adianta, velho. E tem sorte o cara que perde o pai e a mãe já maduro na vida. Porque o impacto ele vai ser sempre o mesmo. De tu perder o pai e a mãe é o mesmo para todo mundo, independente da época da vida. Mas quando tu é mais maduro, quando tu é adulto, quando tu entendeu a vida já e quando tu tem a tua família e tem os teus filhos e tal, fica mais fácil, digamos assim. Porque diferente do Porã, que perdeu o pai muito jovem como eu, menos de 20 anos eu já tinha perdido o pai. Isso. Então o que eu falei pro Neto foi o seguinte, cara, tu é um privilegiado de ter mais de 60 anos e ter vivido com o teu pai essa vida inteira, velho. 60 anos, cara. Muito tempo. Mais de 60 anos. Tu deixa de ser pai e filho, ver uma relação, é o irmão de alma, né, cara? Exatamente, cara. Mas, cara, vamos lá, vamos em frente, linda, a vida tem que seguir, é uma baita de uma história. E o Neto em breve vai estar com a gente aqui, é certo que a gente vai falar mais sobre isso.